Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Laura e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais íntimo, que vai sair daqui do meu coração, onde a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto delicado, que é a ansiedade. Eu vou contar pra vocês o meu histórico, sendo uma pessoa ansiosa, e como que de uns meses pra cá eu me tornei amiga da minha ansiedade. Eu sei que esse é um tema muito difícil e que pode ser até mesmo um gatilho para algumas pessoas, então eu vou tentar tratar tudo de uma forma muito tranquila, tá bom? E eu sei que não é fácil, eu já passei por tudo isso e hoje em dia eu acho que eu consegui chegar em um ponto de equilíbrio. Eu não posso dizer pra vocês que eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu acho que as coisas estão melhorando, sabe? Então eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Infelizmente, eu nunca consegui pagar por ajuda, por exemplo, um psicólogo ou algo do tipo, mas eu fiz algumas coisas que me ajudaram bastante e eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês também. Vamos começar então pelo começo, contando aí um pouco do meu histórico com ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, desde que eu me conheço por gente, desde que eu era criança, eu sou uma pessoa ansiosa. Só que claro que quando eu era criança, os sintomas e o que acontecia comigo era bem mais tranquilo. Então eu ficava ansiosa por ir pra escola, por ir na casa de alguma amiga, por uma viagem muito legal. E quando essas coisas aconteciam, eu passava mal, eu tinha uma dor de barriga, alguma coisa do tipo, e no outro dia eu tava pleníssima, nada me abalava, entendeu? Eu tava ótima. Então eram muito raros os acontecimentos e quando aconteciam eram coisas muito simples, muito leves. A coisa começou a sair do controle durante a pandemia, que foi quando eu tava no meu limite, muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, e eu senti que uma parte do meu corpo começou a amortecer e formigar. Eu lembro bem que era meu braço e minha perna direita. E eu falei pra minha mãe, mãe, alguma coisa não tá certa e eu preciso ir ao médico. Nessa época, eles não estavam atendendo assim, consulta, né, no postinho por causa da pandemia, no posto de saúde, então eu fui lá como emergência. Eu cheguei lá e falei, moça, eu preciso de ajuda, eu não tô legal, metade do meu corpo tá amortecendo e eu preciso que alguém me consulte. Então, nesse dia que eu fui, eu demorei muito pra ser atendida, mas eu fiquei lá esperando até ser atendida. E eu sentia o meu corpo inteiro, eu sentia essa parte assim do meu corpo que às vezes assim até não respondia, sabe? Tipo, ai, era horrível, gente. Eu sentia como se eu tivesse ficado horas sentada em cima da minha perna e ela tivesse muito amortecida, só que isso não passava, tipo, não passava. Ficou o dia inteiro ali comigo. E foi nesse dia que eu fui me consultar, que eu fui realmente, a médica me disse, você é uma pessoa ansiosa. E nesse dia também foi o dia que eu comecei a ser medicada com calmante. Então, a princípio eu tomava 2 por dia. E desde sempre, desde que eu comecei a me medicar relacionado à ansiedade, tomar medicamento relacionado à ansiedade, eu sempre optei por remédios que fossem fitoterápicos naturais. Então, eu nunca tomei nada que pudesse causar algum tipo de dependência. Eu sempre deixei muito claro isso pra doutora lá no dia. E quando eu ia na farmácia comprar, eu sempre comprei algo que fosse nesse sentido. Eu não queria me tornar dependente em tomar remédios. Eu só queria ficar boa. Essa era a questão. E eu pedi também pra ela outras coisas que pudessem me ajudar nisso. Então depois desse episódio, depois que eu voltei pra casa, ela também me indicou uma pomada, então eu passava pomada, tudo. E isso melhorou. Ela disse, inclusive, naquele dia que eu fui no momento certo pro postinho. Porque se eu esperasse mais um pouco, mais um dia, 2 pra ir, provavelmente metade do meu corpo ia ficar paralisado por nervosismo. Então, foi assim, foi uma época muito difícil mesmo. E eu sinto, tipo, às vezes o formigamento e isso não passava. Tanto que eu cheguei a um ponto assim que quando eu sentia que eu ia ficar ansiosa, o meu braço formigava e eu falava, eu não tô legal. E daí eu sempre tinha crises. Esse era o motivo que me dava crises. Eu me curei disso, de não sentir mais amortecer o meu braço, depois que eu fiz um benzimento. Eu não sei de que religião vocês são, eu não sei em que vocês acreditam. Eu sou católica e eu sempre, desde pequenininha, eu era benzida. Então eu ia nos lugares,
eu ou minha irmã, a gente tinha alguma coisa, a minha mãe sempre levava a gente pra benzer. Então eu sempre acreditei nisso. Depois que eu fiz o benzimento, eu parei de sentir o meu braço amortecer, o que pra mim era ótimo. Porque assim, mesmo que eu tinha as crises de ansiedade, eu não sentia aquela coisa horrível de amortecer e eu não me preocupava, tipo, cara, eu vou paralisar, entendeu? Então, tipo, na minha cabeça eu tinha isso porque foi o que a médica me disse. Então, depois que eu me benzi, isso parou. Claro que, se você não acredita nisso, existem outras maneiras, né? Mas no meu caso, funcionou muito. Só que eu melhorei ali naquele período, só que um tempo depois eu voltei a ter crises de ansiedade muito forte, muito forte. Essas foram as piores que eu tive na vida. Eu me sentia muito mal, eu chorava muito, meu corpo inteiro tremia, suava, minhas mãos ficavam muito geladas. E em casos muito extremos, assim, que aconteceram infelizmente, com muita frequência, eu sentia muita falta de ar. Então eu ficava, tipo, eu não conseguia respirar e eu ficava desesperada. E claro que, nessa época, eu tinha decidido que eu não ia tomar mais o remédio, o calmante todos os dias. Então eu só tomava o calmante quando eu tinha crise. Só que acabou que eu tomava todo dia, porque eu tinha crises muito frequentes. E em algumas delas, eu não tinha o calmante. Então o que eu fazia nessa época era tentar me distrair ou conversar com alguém. Então eu chamava alguma pessoa pra conversar comigo pra me acalmar durante essas crises. Mas eu ainda tinha as crises. E eu pensei, cara, como que eu posso fazer pra parar com isso? Eu não quero ter isso na minha vida. Era isso que eu falava pra mim todos os dias quando eu tava boa. Eu falava, cara, eu não quero ter isso de novo. Só que eu sabia que eu ia ter isso de novo. Então eu parei e comecei a pensar. Quando eu tenho essas crises e o porquê que eu tenho elas? Então eu comecei a me observar, a me ouvir. O meu corpo dava sinais que eu ia ter a crise. Então, tipo assim, e eu sabia quais eram as situações que eu ia ficar ansiosa. Por exemplo, assim, era a mesma coisa de quando eu era criança. Se eu tinha algum evento, alguma viagem, alguma coisa, eu sabia que eu ia ficar ansiosa. E eu podia evitar isso. Tô começando a me medicar antes. Ou assistindo uma meditação, tomando um chá, qualquer coisa. Eu podia começar a cuidar disso antes. Então, essas foram as primeiras coisas, assim, que eu consegui evitar de ficar ansiosa. Então, sempre que eu tinha alguma coisa, assim, que eu sabia que aquilo me deixava, assim, ansiosa, eu já começava a me medicar antes. Então, esse era um dos meus gatilhos. Eu sabia que situações diferentes ou situações que eu tava muito animada, eu ficava ansiosa. Então, esse foi o primeiro gatilho que eu consegui identificar. O segundo gatilho foi relacionado a pessoas. Seja amizades, seja pessoas que eu seguia na internet, perfis que eu seguia na internet de notícias, notícias que me deixavam mal. Então, essas coisas eu demorei muito tempo pra associar que isso me deixava ansiosa. Então, e eu pensei, será que essas coisas mesmo? Então, assim, eu fiz um teste. Eu parei de seguir alguns perfis, parei de conversar com algumas pessoas por um tempo pra entender o que estava acontecendo aqui dentro na minha cabeça e por que isso, se isso tinha relação com a ansiedade. E pra minha tristeza barra alegria, eu percebi que sim, que tinham algumas pessoas que eu seguia, eu tinha algumas pessoas que eu conversava, que eram minhas amigas, e que me deixavam ansiosa. E aos poucos, quando eu fui filtrando essas coisas, fui vendo o que me fazia bem, o que não me fazia bem. Comecei a ficar mais perto do que me fazia bem, do que não me fazia mal. Me afastei aos poucos, assim, das coisas. Claro, foi muito difícil, doeu muito. Mas, hoje em dia, eu não tenho mais as minhas crises. É muito, muito, muito raro quando eu tenho. E se eu tenho por um motivo muito legal, tipo, uma viagem, uma coisa muito legal. Que eram as coisas que eu tinha quando eu era criança, entendeu? Foi com o tempo que as coisas foram se tornando ruins, entendeu? Então, hoje em dia, eu fico um mês inteiro sem tomar remédio. 2 meses eu cheguei a ficar sem tomar remédio. Eu só tomei porque alguma coisa muito legal ia acontecer e eu precisei. Então, eu cheguei a um ponto muito legal. Eu fiquei muito feliz, gente. É uma vitória muito grande pra quem tem ansiedade, pra quem tem essas crises muito fortes que eu acredito que tenham até chegado a um ponto de ser crise de pânico, porque esses dias eu tava lendo sobre isso, sobre ataque de pânico, e eu pensei, cara, essas coisas aconteciam comigo. E então eu cheguei a um ponto de conseguir, assim, não precisar do remédio, não ter as crises com tanta frequência. Eu fiquei muito feliz, eu falei, eu preciso compartilhar com as pessoas isso. Claro que
como eu disse pra vocês, eu tenho as crises, só que são por motivos bons, então eu sinto assim que eu fiz amizade, que eu me escutei, que eu parei pra me ouvir, eu falei, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu me afastei das coisas que me faziam mal. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito feliz. Então, assim, o que me ajudou a ser amiga da minha ansiedade foi identificar quais eram as coisas que me deixavam ansiosa, quais eram os meus gatilhos e quando e por que eu ficava ansiosa. Depois disso, eu fui e me afastei dessas coisas, me afastei daquilo que me fazia mal e me aproximei de coisas que me faziam bem. Outra coisa, chá e meditação. Sempre vou falar isso porque me ajudou muito, 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 muito mesmo. Inclusive, até hoje em dia, eu continuo. Quarto, ter um remédio calmante por perto. Se você sabe que você não vai conseguir lidar e que vai ser ruim pra você, procure opções que sejam naturais e que não vão te deixar dependentes, mas que te ajudem no seu dia a dia. Quando você precisa, sempre tem por perto. Eu acho que isso é essencial. E eu sei que tem muita gente que fala, eu não quero ser dependente de remédio, mas você não precisa ser. Você só pode ter ali só pra você usar em casos extremos, como no meu caso. Outra coisa que me ajudou muito e que é uma coisa assim super legal é manter a minha mente ocupada. E eu descobri que a melhor forma de manter minha mente ocupada é criando. Então, quando eu crio um vídeo aqui pra vocês, quando eu crio conteúdo pra internet de forma geral, seja Instagram, seja qualquer coisa, ou quando eu faço arte, seja um artesanato, seja crochetar, seja, que eu já ensinei aqui no canal inclusive, seja agora estou fazendo bijuterias de miçanga. Então isso me deixa muito calma, muito em paz comigo mesma e me deixa muito feliz. Então eu consegui encontrar um equilíbrio e encontrar coisas que me fazem feliz e que não fazem eu pensar nos meus problemas. Então eu acho que isso é muito legal. Claro que os problemas existem, que eu não sou uma pessoa que não tem crises, como eu já disse pra vocês ali, só que as crises que eu tenho agora são por motivos bons. Então isso me ajudou muito e eu espero que se você tá passando por esse momento, claro, sempre vou indicar que vocês busquem ajuda profissional. Se você não tem condições, procure os seus motivos, os seus gatilhos e, se possível, se afaste. Essa é a melhor dica. E procure coisas naturais, coisas assim que está ao seu alcance e que vão te ajudar a esquecer dessas coisas. Eu sei que é muito difícil, eu passei por isso. E se você precisar de alguém pra conversar, eu estou aqui, ok? Vocês podem me chamar lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui. Eu sempre estou disponível para conversar, a gente pode conversar aqui nos comentários também. Criar uma comunidade que te ajude, que sejam pessoas do bem, que sejam dispostas a ajudar. Essa sempre foi uma das minhas metas com a internet, é criar uma comunidade de pessoas que se ajudem, que sejam um apoio uma para as outras. Então, se você quer fazer parte, se inscreve e me segue lá no Instagram pra gente conversar, ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que compartilhar minha história tenha de alguma forma tocado aí no coração de vocês e vocês tenham pensado tanto em vocês com ansiedade quanto em pessoas que têm ansiedade. Às vezes a gente julga muito pessoas com ansiedade porque é frescura, é bobeira, mas não é, tá, gente? É muito, muito sério. Então eu espero que meu vídeo ajude vocês de alguma forma. Então, muito obrigada, esse foi o vídeo de hoje e eu vejo vocês no sábado ao meio-dia. Um beijo e até lá. Tchau! Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display.